Você falou do Roberto Campos Neto. Ontem a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite para que ele vá lá se explicar. O senhor acha que é o caso de o Parlamento, o Senado, ter alguma medida mais drástica em relação a ele, enfim, pedir a Eu saída acho dele que do uma cargo? coisa alvissareira para o Brasil é, além de se comunicar por ata, o presidente do Banco Central se comunicar com a política que o coloca lá. Se comunicar por ata é mais ou menos como se comunicar no cercadinho. Você bota o que quer, o sujeito lê e interpreta como quiser. No cercadinho é assim, né? Você fala o que quer e o outro lado lá interpreta. Pode ser do jeito que for. Agora não, ele vai ter que se explicar a política. Quem sustenta Roberto Campos Neto no cargo é o Senado Federal, à luz da legislação. E ele precisa prestar contas, porque numa democracia todos precisam prestar contas. Não é só a imprensa até conversa de vez em quando com Roberto Campos Neto, com os outros diretores, que as pessoas nem conhecem bem, os outros diretores do Banco Central. E no fundo, se quem leu a ata, e eu tive a oportunidade de ler... A ata mostrou divergência entre exatamente. Quem são os outros? Que para Agora, nós, com todo respeito ao currículo de cada um, quem são? Quando Então, o senhor assim, compara a ata do Copom ao cercadinho, dá a essa ata uma coloração bolsonarista, né? Porque o cercadinho identificado com o Bolsonaro. Né? Acha também que, assim como outras pessoas, que o Bolsonaro hoje é uma espécie de... que o Roberto Campos Neto hoje é uma espécie de quinta coluna do Bolsonaro no Banco Central? Acho que não. Eu, sinceramente, acho que não, Josias. Eu só fiz essa comparação para dizer que, ao receber uma informação do cercadinho ou da ata, cada um faz a sua interpretação. E a ata é muito simples. Não pode ser somente uma ata num país como o Brasil, tendo o poder que tem um presidente do Banco Central. Ele tem um poder muito representativo, que é outorgado a ele por quem? Pelo Senado da República. Então o Senado precisa se responsabilizar também. Eu concordo quando o presidente Lula diz isso, porque na democracia é um pouquinho assim, para existir o jogo de peso e contrapeso, alguém tem que controlar o outro. A regra básica é essa. Mas quem controla... é discutir a autonomia, né? Só para que fique claro. Não, claro que não. Não é discutir a autonomia. É discutir por que a decisão é essa. E não tem que ter a ata. Por que a reunião não é secreta? A reunião não é secreta porque o país, obviamente, que está subordinado às decisões do Banco Central, precisa conhecer por que eles tomaram aquela decisão. Só que uma ata é muito fria. E aí o sujeito às vezes coloca uma coisa, o outro coloca outra, há uma divergência ali entre pessoas que a gente nem conhece. E um diz, não, olha, eu acho que nesse momento o núcleo da inflação já cedeu o suficiente para a gente iniciar em agosto a redução da taxa de juros. O outro diz, não, mas alto lá, veja por esse lado, como nós estamos fazendo essa conversa aqui. Seu juiz, falta transparência nas decisões do Banco Central, é isso? Falta uma avaliação política acerca da decisão técnica tomada, porque o país não pode ser subordinado à decisão de pessoas que não são eleitas, apesar da autonomia, sem jogo de peso e contrapeso. O Senado precisa exercer um controle que não é discutir a independência, mas é discutir se há independência de decisões, se as decisões estão conectadas com o cenário internacional, se como o presidente do Banco Central está vendo o papel do enfrentamento à imensa crise, o cenário de guerra que o mundo enfrenta. Então é muito razoável que ele coloque o que ele pensa claramente numa discussão como essa que nós estamos fazendo aqui, mas lá no Senado, com algumas pessoas qualificadas que entendem de economia, outras nem tanto, mas que representam os estados, outras que têm mais proximidade com as camadas mais pobres da população. Então essa discussão, ela precisa ser feita. E isso é muito novo. A autonomia funcional do Banco Central, ela é super nova no Brasil. Né? Vai ser a primeira oportunidade que o Campos Neto vai dizer, olha, quem foi? Como foi a divergência? Como devem ser as próximas atas? Mas o senhor acha que se ele não der explicação, é o caso do Senado pensar em tirá-lo do cargo? Não, eu acho que, no limite, o Senado tem essa prerrogativa. Eu não acho que esse é o caminho. Eu até digo sempre que melhor do que a gente está reclamando que o Campos Neto está demorando a baixar a taxa de juros, todo mundo acha que ele deve baixar, vai ser em agosto ou em setembro, ele não suporta mais, já está dividido, tudo caminha para isso. Se não acontecer, vai acender um sinal de alerta. É óbvio que vai acender um sinal de alerta e a própria imprensa vai procurar, mas por quê estão tomando essa decisão? E o Senado terá um papel importante. Agora, por outro lado,
talvez não fosse saudável para o Brasil que os juros estivessem baixando numa velocidade superior ao possível. Então, assim, no governo do presidente Lula, também ninguém deseja isso. Por isso é que ninguém deseja discutir a autonomia do Banco Central. O presidente está jogando nas regras do jogo, e é regra do jogo ouvir o que pensa a diretoria do Banco Central, o Campos Neto e os outros. Eles têm que saber que se o Senado os chamar lá, eles vão ter que explicar por que tomaram essa decisão.